PJ Calc, ele é um sistema, gente, antigamente a gente fazia cálculos, né, em diversos outros programas, principalmente no Excel, tá? Então, eu entrei na perícia aí 2012, 2013, eu comecei a fazer cálculos e eu utilizava o Excel. Então, eu fazia todas as minhas planilhas em Excel e na verdade, eu até acho importante o aluno, né, ou o perito, a pessoa que está começando na área, entender mesmo até a verba dentro do Excel, porque o Excel, ele traz tudo ali, cada coluna, né, cada linha é uma fórmula do cálculo. Então, eu acho até muito interessante que o aluno entenda, consiga visualizar o cálculo no Excel. Inclusive, dentro do curso, né, do método Perito Trabalhista 11S, a gente desenvolve alguns exercícios, né, dentro do próprio Excel para que o aluno consiga entender a lógica do cálculo. Mas, então, quando eu comecei, eu fazia os cálculos no Excel, mas existiam diversos sistemas de cálculos trabalhistas, né, sistemas diversos. Inclusive, existem até hoje. Só que, qual que era a dificuldade, né, das varas do trabalho? Cada profissional, seja o perito, seja o advogado, ou até mesmo dentro da própria vara do trabalho, os cálculos, eles eram feitos, mas eles não seguiam um padrão. Então, não tinha um relatório padrão, os relatórios não eram padronizados. Por quê? Porque cada um entregava num sistema diferente, né? Não era obrigatório nenhum tipo de sistema. Então, em 2012, se não me engano, 2012, quando eu comecei a atuar na perícia, isso estava ocorrendo lá no TRT-8, né? Tem o tribunal que é o TRT-8, que é o responsável pelo desenvolvimento desse sistema. Ele começou, o TRT-8 começou a desenvolver esse sistema com a finalidade de que se tornasse realmente um sistema único para cálculos trabalhistas dentro do Brasil, tá? E o objetivo do sistema é justamente padronizar os cálculos, ou seja, todo mundo falar a mesma língua, tá? E aí, então, isso ocorreu em 2012 e o sistema foi sendo colocado em implantação e tudo foi sendo desenvolvido, foi sendo expandido para outros tribunais, até que, né, a partir do ano passado, o sistema realmente passou a ser obrigatório para quem atua como perito judicial, tá? Na perícia, gente, eu vou esclarecer aqui, porque eu estou vendo que hoje tem muitas pessoas novas também. Na perícia, nós temos basicamente dois tipos de atuações, tá? Principalmente dois tipos de atuações, que é a perícia judicial, quando o profissional ele é nomeado pelo juiz para poder auxiliá-lo, né? Então, tem lá um processo onde o empregado entrou contra uma determinada empresa, né? Alegando diversas coisas, né? Alegando que a empresa não pagava hora extra, que não pagava insalubridade, enfim. E aí, dentro do processo, existe um momento, o juiz ele dá a sentença, fala o que o empregado realmente tem direito, o que ele não tem, e aí, logo depois, abre-se prazo para apresentar os cálculos, tá? Quando o juiz, né, quando as partes apresentam seus cálculos e elas não entram em acordo, então, por exemplo, o autor diz lá que ele tem que receber 30 mil e a empresa fala que não, que ela tem que pagar 10 mil, o que que o juiz faz? Ele nomeia o perito judicial para auxiliar, tá? Porque o juiz, ele tem um conhecimento imenso do direito, mas ele não tem o conhecimento técnico do cálculo trabalhista. Então, esse é um dos caminhos, é o que nós chamamos de perícia judicial. Já a assistência técnica, o profissional, né, o perito trabalhista, ele também faz os cálculos, porém, ele faz os cálculos para as partes, seja a empresa ou seja o empregado, né? Vocês observaram que eu falei que tem um determinado momento que as partes têm que apresentar os cálculos. Então, a assistência técnica é justamente fazer os cálculos para o advogado junto com o seu cliente, seja a empresa ou seja o empregado, ou seja o empregado, tá certo? Então, gente, existem essas duas questões, né? Esses dois caminhos da perícia judicial. E a partir, como eu estava falando, o PJ Calc, a partir do ano passado, de janeiro do ano passado para cá, 2021, ele passou a ser obrigatório para peritos judiciais, tá? Então, para aquele profissional que é nomeado como perito do juiz.
Aí o assistente técnico, né? Aí eu faço cálculo, mas eu não sou nomeado. Eu faço apenas cálculo para as partes, eu atuo junto ao advogado. É obrigado a entregar o cálculo no PJ-Calc? Não, ainda não é obrigado, tá, gente? Mas eu acredito que isso muito rapidamente será obrigatório também para os assistentes técnicos. Então, por isso que sempre, mesmo que você esteja aí do outro lado atuando como assistente técnico, eu recomendo que você comece a utilizar o PJ-Calc. E aí, por que também? Você começa a falar a mesma língua dos tribunais. Então, se você tiver, por exemplo, né, em busca aí de uma nomeação como perito judicial, isso vai contribuir muito. Até porque quando você for nomeado, você já vai saber trabalhar com o sistema.